capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, de 21 a 31. Gálatas, capítulo 4, de 21 a 31. Digam-me vocês, o que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegorias, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. Ela é a nossa mãe, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne persiga o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas, o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Senhor nosso Deus e Pai, uma vez mais, com o texto bíblico inspirado diante de nós, pedimos a Tua iluminação, Tua orientação, para que aquilo que seja trazido nesta noite possa falar aos nossos corações e ajudar-nos a esclarecermos na maneira em que devemos viver, na proximidade e na intimidade contigo. Oramos assim em nome de Jesus. Nós vivemos uma história baseada em recompensas. Eu acho que é bem simples a gente pensar, se você já tem filhos, ou se você ainda se lembra da sua infância, era comum, se você comer tudo, você vai ter sobremesa. É assim que funciona? É assim que funcionava? Você só vai comer a batatinha depois que você comer a carne. É isso? Obrigado, Rosana. É assim que vai funcionando? Se você passar de ano na escola, eu te dou uma bike. Alguém já ganhou bike? Hoje em dia é um game, né? Celular, né? Você tem aí algumas recompensas. E quando eu ganho o game, então, eu descubro que cada vez que eu vou bem numa fase, eu passo de fase. E que cada vez que eu passo de fase, o jogo fica mais emocionante, difícil e gostoso. E a recompensa é chegar à última fase. E eu vou vivendo assim. E aí um dia eu vou para a escola. E alguém acabou com esse sistema de notas, né? Mas algumas escolas ainda têm. E se você tirar nota boa, você passa de ano. Mas mesmo abolindo todo esse sistema de notas, você vai perceber como o mérito funciona. Eu nunca fui o aluno predileto dos meus professores na minha primeira infância, antes da minha conversão, né? Então, assim, quem eram os alunos prediletos? Os quietinhos, os que sentavam na frente, os que tinham um caderno bonito. O meu caderno, ele tinha a primeira página linda. A terceira, ela já começava a virar as orelhas, assim. E depois, exame todo ano. Aí eu pergunto, os professores gostavam de mim? O que você acha, Letícia? Não, né? De quem que eles gostavam? Daqueles que levavam os materiais, que estudavam para as provas, que prestavam atenção, que faziam participações boas na aula. Eu participava bastante da aula, mas nem sempre era muito bom. Mas aqueles que participavam, eles iam recebendo recompensas. E é assim que vai funcionando. Aí você fala, acabou a escola, eu vou para o mundo profissional.
Quem é que tem os melhores empregos? Quem foi melhor aluno. Quem é que tem as promoções? Eu sei que você vai falar, não, mas lá na empresa teve injustiça, mas esquecendo as injustiças que você acha pelas quais você passou, os melhores funcionários seriam aqueles que são promovidos. Então, eu vivo num mundo de recompensas. E aí eu caso. Lá em casa eu tenho uma brincadeira, eu faço alguma coisa, quer seja minha obrigação ou não, mas eu faço alguma coisa que eu agrado a Raquel, aí eu pergunto para ela, o que eu mereço agora? Por quê? Somos envolvidos o tempo todo com recompensa. Somos motivados a viver por recompensa. E é uma história inteira, e não é só a sua e a minha. Você vai perceber que é a história de muito tempo da humanidade. Quem faz o bem, recebe a paga pelo bem. Quem faz o mal, recebe a paga pelo mal. Então, se eu quero boa paga, eu faço o bem. Então, eu aprendo a viver num sistema de recompensas. E aí, o que é pior é que, quando eu tenho filhos, sabe o que eu faço, Osana? Se você comer tudo, você pode comer a batatinha e a sobremesa. Se você passar de ano, se você for uma boa aluna, se eu, pelo amor de Deus, parar de ser chamado na escola, né, você vai ganhar alguma coisa no final do ano. Nós vivemos uma vida de recompensa e replicamos isto na nossa história. E aí, de repente, vem alguém e diz o seguinte: você é salvo de graça. O meu sistema de recompensa entra em pane. E eu queria que você pensasse no judeu, quando ele ouviu isto, que ele se sentia obrigado a seguir cerca de 350 regras para não infringir a lei de Moisés, e alguém diz para ele: você é salvo de graça. Ou você pega qualquer outra pessoa da humanidade, em que eles estavam habituados a favorecerem, ou a servirem, ou sacrificarem a seus deuses para que eles olhassem bem para eles, e fala: não, vocês não precisam fazer nada. Eu vou ler as palavras de Lutero neste comentário, que eu achei bem interessante o que Lutero diz. Aqueles que tentam alcançar a posição de filhos e herdeiro por meio da justiça da lei, ou através da sua própria justiça, são escravos que jamais receberão a herança, ainda que trabalhem até a morte com grande esforço, porque estão tentando, contrariamente à vontade de Deus, alcançar por suas próprias obras aquilo que Deus quer conceder aos crentes por pura graça, por amor de Cristo. Eu acho que não fácil para nós, não fácil para aqueles judeus, nós precisamos entender algumas coisas. Nas palavras de John Stott, pessoas cuja religião é legalista, que imaginam que o caminho para Deus passa pela observância de determinadas regras. Este é o texto final dos argumentos de Paulo a respeito da justificação pela graça de forma muito clara. Se nós estamos estudando diversos sermões, e em todos os sermões nós percebemos que Paulo fala a mesma coisa, é porque nós precisamos ter atenção a este tema. E agora ele vai fechar com uma argumentação nova. Ele já usou diversos recursos em cima deste tema. Salvação é de graça por meio de Jesus Cristo. É por fé que somos salvos. E ele já usou todos os argumentos que ele quis, e agora ele vai fechar com uma história. E eu diria que inspirado, mas caprichoso nas escolhas. Ele vai escolher uma história em que Abraão comete um erro. Um dos grandes erros da história de Abraão é esta história que ele trouxe aqui. A história de Sara e Agar. A história de um filho gerado
pela escrava para dar origem à nação de Israel, não entendendo então assim qual era a promessa de Deus. E é esta história que ele vai trazer para fechar, para fazer com que aqueles cristãos e aqueles judaizantes pensassem um pouco mais. Então, eu diria que aí um último argumento em que envolve Abraão, Sara, Agar, Isaac, Ismael, Jerusalém, Sinai, ele junta tudo e vai fazer uma aplicação disto. O texto que nós lemos, eu vou repartir em 3. A situação histórica, ele vai contar a história, uma interpretação alegórica que Paulo faz e uma aplicação prática. O que fazemos com essa história e com esta alegoria? Vamos lá para a situação histórica. Eu acho que a gente conhece a história do Antigo Testamento, a história de Abraão no Antigo Testamento. Abraão foi chamado, tinha uma promessa de que Deus daria para ele e para Sara uma descendência, um filho. E a gente sabe que Abraão saiu de Ur dos Caldeus com cerca de 70 anos já, não era nenhum jovenzinho. Aos 80 anos, nada. As dificuldades cresciam porque Sara era estéril, já estava entrando na menopausa. Abraão já tinha uma certa idade, e nesta idade ele tinha algumas dificuldades nas relações sexuais. Então, esta ideia da promessa de um descendente estava ficando dormente e preocupante, porque Abraão, ele se chamava Abrão, pai de muitos e depois pai de muitas nações, né? Pai bendito e depois pai de muitas nações. E aí alguém perguntava para ele: nossa, pai de muitas nações, quantos filhos você tem? Nenhum. Aí olhava para Sara, olhava para ele e falava: xiii, daí não vai sair nada. Essa é a história de Abraão. Mas Abraão prosseguiu crendo. Interessante que mesmo crendo, ele tem sim alguns momentos de fraqueza. E um dos momentos de fraqueza dele é este caso, o momento em que Sara dá uma olhadinha e fala assim: bom, não vai dar mesmo. Você já está com 80, eu já estou com 60 e quase 70, já entrei na menopausa, estéril na menopausa, impossível. Que tal você se deitar com Agar? Abraão deu uma olhadinha e falou: né? Já que não tem outro jeito, né? Aí, vamos lá. Abraão se deita com Agar. Às vezes é difícil a gente entender um pouco a cultura, mas o filho da escrava seria, na verdade, o filho deles. Como a Agar pertencia a Sara, o filho de Sara filho de Agar seria de Sara. Então, esta era uma questão de cultura de época, mas a tentativa deles fazerem com que a promessa de Deus fosse cumprida é o que Paulo chama aqui de: o filho da escrava nasceu segundo a carne. Esta é a expressão que Paulo usa. O que é que nasceu segundo a carne? Porque se eu olhar a história de Isaac, ele também nasceu segundo a carne. Abraão se deitou com Sara e, de uma forma milagrosa, de intervenção de Deus, em idade avançada, ela engravidou. É uma maneira natural. Mas aqui, quando ele trata de Agar, ele está dizendo o seguinte: Sara e Abraão, e aqui colocando o peso na decisão de Abraão. Por quê? Porque Abraão deveria ter dito para Sara: não, vamos aguardar a promessa. Ele falou assim: boa ideia, vamos resolver a nossa maneira, na nossa força, aquilo que Deus está demorando, ou pelo menos parecendo que está demorando muito para fazer e não vai dar conta. Então, gerado na carne, feito pelas mãos, pela força e pela capacidade humana. É isto que Paulo tirou dessa história, é isso que Paulo traz
para nós. Então, o filho da escrava foi gerado segundo a carne. E não foi 1 ou 2 semanas depois que Sara se engravidou de Isaac. Sabe quantos anos mais levou depois que Ismael nasceu? Entre 15 e 20 anos. Se ele já era velho e ela já tinha dificuldade, e os anos passam, e Agar desdenha de Sara, e Ismael está crescendo, se tornou um adolescente, e adolescente em todas as gerações foi do mesmo jeitinho. Imagine Ismael em casa e fazendo o quê? E aí nasce Isaac. Então, o processo já foi difícil e complicado, aí nasce Isaac. E Ismael continua desdenhando de Isaac, judiando do pequeno, e quem já teve filhos em idades um pouco distantes sabe bem o que está acontecendo, né? Sempre o mais velho judia do menor. Imagine aqui os motivos ainda que ele tinha para que Isaac fosse desprezado e que ele ficasse na posição de herdeiro. E o status social de uma criança era definido pelo status social da mãe. Então, o que Paulo diz é: o que nasceu da escrava, ele é escravo. O que nasceu da livre é livre. Então, Ismael seria sempre um escravo e Isaac seria sempre o herdeiro. Mas, com toda essa discussão, conhecemos a história, Abraão expulsa Agar com Ismael. Então, ele vai pegar essa história toda do Antigo Testamento e vai dizer o seguinte, 24, estas coisas são alegorias. E aí a gente tem um monte de problemas com ser ou não ser uma alegoria, o que é isto? Paulo está pegando aquilo que aconteceu e descrevendo a história para aqueles cristãos, tocando no fundinho do coração dos judeus a respeito deste erro cometido por Abraão. Não é um argumento teológico de que eu vou pegar agora, ir lá para o Velho Testamento e fazer todo um trabalho na história de Sara e Agar para tentar explicar os convertidos e não convertidos. Paulo já deixou claro, isto é uma alegoria. É uma história que eu contei. Ele poderia ter usado uma parábola, ele poderia ter criado uma parábola, assim como fazia Jesus, para explicar. Mas ele preferiu pegar uma história do Antigo Testamento, vivenciada por aqueles judeus, e trazer para eles, e fazer uma aplicação prática disto. E aí ele vai, então, trabalhar um pouco esta questão que mexe com o orgulho dos judeus. Ele vai pegar justamente Abraão que ele tem trabalhado em todo o texto, do capítulo 3 inteiro, ele trata de Abraão, e agora ele vai usar isso aqui. E ele diz, olha, as mulheres representam as 2 alianças, a velha aliança, a aliança mosaica, e a nova aliança, a aliança em Cristo Jesus. Ele faz um comparativo. Ele quer que aqueles crentes olhem para essas 2 alianças. A aliança antiga, que escraviza na lei, ela é representada por Agar. A nova aliança, que é a aliança da liberdade, ela é representada por Sara, a mulher escrava e a mulher livre. Aí ele diz o seguinte, Ismael é nascido segundo a carne, segundo a força do homem. Era o homem, era Abraão e Sara, tentando fazer com os próprios recursos com que a promessa fosse cumprida. E não era assim que Deus queria. Ele diz, não, o filho que é filho da promessa é o segundo. Isaac foi nascido da promessa. E Deus deixa isso muito claro lá nos textos de Gênesis. E ele ainda aponta, olha, Ismael é da Arábia. Na verdade, ele vai formar toda esta nação que vai criar uma confusão constante com o povo de Sara. Então, a luta dos descendentes de Ismael contra a luta dos descendentes de Isaac, ela é perpetuada na história do Antigo Testamento.
E por que isto? E ele diz, olha, porque a primeira representa o Sinai. O que é o Sinai? É onde Deus deu a lei. Então, a gente precisa conhecer, às vezes, para ler o Novo Testamento, um pouco de geografia do Velho Testamento, um pouco dos acontecimentos históricos do Velho Testamento, para encaixar o que Paulo está falando. Onde é que Moisés recebeu a lei? Não foi em Jerusalém, no Monte Sião, foi na Arábia, no Monte Sinai, antes de chegar. Então, a gente precisa olhar para isso e entender o que ele está fazendo. É uma alegoria. Falou assim, olha, a lei foi dada onde Ismael teve todas as suas gerações, a sua descendência, na Arábia. A lei foi dada lá. Então, ele quer que vocês olhem para o significado, que ali foi o lugar, a aliança feita na lei. A nova aliança é feita em Jerusalém. Então, ele começa a contrastar. Uma é baseada na lei, a outra é baseada na fé. Aí ele fala assim, mas a Jerusalém atual é o judaísmo. Ele está fazendo alegoria. Esses judeus que estão aí em Jerusalém, todas as regras impostas em Jerusalém, elas fazem parte da antiga aliança e fazem parte de uma história de escravidão. Já a Jerusalém espiritual, a que vem lá de cima, esta é a igreja. Então, ele está fazendo um contraste muito grande aqui. Ele mostra, então, que você pode adquirir justiça pela lei ou justiça pela fé. E aí a gente descobre, pelo que Paulo ensina, que justiça pela lei ninguém consegue, porque ninguém consegue cumprir a lei. Então, é necessário correr para onde? O que é que Paulo quer que aqueles crentes enxerguem? É necessário correr para a graça de Deus. É necessário as coisas que são espirituais. É necessário a fé, a justificação pela graça de Deus. É este o caminho que Paulo está trilhando aqui. E aí, para fechar, ele vai citar uma profecia de Isaías 54. Alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite. Você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Esta profecia de Isaías, ela acontece muito tempo depois da história de Sara. Então, não está na mente de Isaías Sara. Está na mente de Isaías Jerusalém. Por quê? Porque todos aqueles que habitavam em Jerusalém, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, invade a Judéia, invade Judá, são levados cativos. Então, Jerusalém está abandonada. Se não tem pessoas em Jerusalém, não tem filhos, há tristeza. Ele fala assim, olhamos para Jerusalém com tristeza no coração. Por quê? Porque está lá abandonado, é estéril, não tem fertilidade, nada acontece. Mas vai chegar o dia que esta abandonada terão filhos e será uma descendência numerosa. Qual a expectativa, então, de Isaías? O retorno do povo de Judá, da Babilônia, para Israel. Qual é o segundo apontamento desta profecia? Era uma profecia literal para Jerusalém, o povo voltará e terá vida novamente em Jerusalém, mas também Isaías apontava para a vinda do Messias, para a chegada do Evangelho no mundo, para a vinda do Filho de Deus nesse mundo, morrendo em lugar de todos aqueles que ele elegeu, e assim trazendo a descendência de Abraão. E nós somos descendentes de Abraão. Porque como ele já disse lá em 2:9, em 3:9, ou 3:8, agora vou precisar olhar. Agora eu perdi o texto, agora eu tenho que ir para ele. 3:8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos. Ou seja, o que Isaías estava vendo
era o dia em que o evangelho alcançaria todas as nações da terra. Então, o que Paulo fez foi pegar esta profecia e mostrar. Ela aponta tanto para Sara, ela foi dita depois de Sara, mas ela aponta tanto para Sara, que era estéril e teve filhos, e do seu descendente, não Isaque, mas de Jesus, todas as nações da terra foram abençoadas. Ela aponta também para Jerusalém, mas para aquela Jerusalém da lei, do templo? Não. Para Jerusalém que desce do céu. Então, Paulo faz uma alegoria de tudo isso e acaba deixando muito claro para nós. E ele vai fazer a pergunta: então nós somos filhos de quem? Somos filhos de Sara. Fisicamente de Sara? Não. Espiritualmente de Abraão e de Sara. Porque fomos feitos filhos e herdeiros por meio do descendente direto deles, Jesus. Não só Isaac, Jesus. Este era o propósito, este é o evangelho. Que um dia viria o descendente que traria paz a toda a humanidade com Deus. E levaria os seus eleitos a viver a eternidade com Deus. Este é o evangelho pregado. O que Paulo fez, então, é mostrar que tem uma concretização literal, mas tem uma concretização espiritual nessas profecias. E aí ele parte para uma aplicação prática. E ela é assustadora. Se lermos com cuidado o que ele diz, eu acho que nós vamos conseguir entender aqui o cuidado que nós temos que ter com algumas coisas na nossa história hoje. Versículos, o final, versículos 30 em diante. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e o seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro como o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas sim da livre. O desfecho dessa história está relacionado com Gênesis 21, quando Ismael, no desmame de Isaque, ele fica caçoando, zombando, dizendo: não adianta nada fazer festa, o herdeiro sou eu nasci primeiro, e começa aquela discussão toda, e Sara diz para Abraão: não dá para suportar mais Ismael e Agar, expulse o menino. E Abraão manda embora Ismael e Agar da presença deles. E a gente sabe da história que Ismael vai formar todas as nações ali à volta de Jerusalém, vai ser grande porque existiam promessas de Deus com respeito disto, mas a aplicação é bem simples. Existem falsos mestres dentro da igreja que estão pregando um evangelho pervertido, corrompido, que diz que você precisa de Cristo e um cumprimento de regras para ser salvo, que você precisa de Cristo, e no caso deles, e da circuncisão, você precisa se tornar um judeu antes de receber a salvação de forma completa. E Paulo diz: não é assim, não é assim. Nós temos que pegar essas pessoas e fazer o que com elas? O que é que a Escritura diz? Mande embora. Sério? Expulse, coloque para correr. Pessoas que corrompem o evangelho precisam ser retiradas da igreja. É isso que Paulo está ensinando. A pergunta dele é: vocês são filhos de quem? De Agar ou de Sara? Se vocês são filhos de Sara, vocês são justificados de graça em Cristo Jesus, mediante a fé somente. Salvação é obra de Deus na vida do convertido. E uma vez dada por Deus, ele de maneira nenhuma a perde, porque a obra não é do homem, não é feita pela força das suas mãos, não é cumprindo uma série de regras que talvez ele mesmo tenha criado, mas é simplesmente crer
que Cristo Jesus morreu de forma substitutiva na cruz, que ao terceiro dia ressuscitou, é onde nós apoiamos a nossa ressurreição, na ressurreição de Cristo Jesus. Onde nós chegamos com isto? Somos, sim, pecadores, cheios de regras, procurando sempre fazermos coisas para sermos aceitos por alguém. Aceitos pelo grupo, aceitos na sociedade, aceitos pela esposa, aceitos pelo chefe, aceitos pelo marido. E na época, então, de namorar, aceito pela pretendente, né? E aquela disputa. Somos seres humanos que, por causa do nosso orgulho, nós nos tornamos competitivos. Essas são as coisas que vão acontecendo. Por que nós somos competitivos? Muitas vezes não é porque eu quero ganhar mais do que o outro, que eu quero ter uma promoção. Muitas vezes eu sou competitivo porque eu quero parecer ou ser melhor. É isto? É isto, gente. Nós somos seres humanos pecadores. O nosso orgulho nos leva a tentarmos sempre ser melhor do que o próximo. E nós procuramos, em todo o nosso sistema, que aprendemos desde pequenininhos, que quando eu faço coisa boa, eu mereço a recompensa. E Deus diz: com aqueles que eu chamei, é diferente. Eu olho para todos vocês e sei que ninguém merecia salvação. Que vocês não têm nada que vocês possam fazer pela própria força de vocês, na carne de vocês, como Abraão tentou, que resolva o problema da promessa. A promessa é minha. E vocês recebem essa promessa de adoção de graça. Isto precisa tranquilizar a nossa alma e a nossa segurança em Cristo Jesus. Se você foi chamado, se sente filho de Abraão, creu em Cristo Jesus, sentiu o toque, e eu volto lá para o comecinho do capítulo 3, teve uma experiência com o Espírito Santo e percebeu que a sua vida foi tocada por ele. Você é salvo em Cristo Jesus. E você não precisa fazer mais nada para agradar a Deus. Bagunçamos geral, pastor? Não. Nós vamos entrar no capítulo 5. Mas só para você não ir embora com essa sensação. O que Paulo ensinou até agora, apesar de falar isto, é que, apesar de eu ter abandonado as regras legalistas da vida, eu continuo vivendo uma vida de santidade, porque a minha vida é uma vida que glorifica a Deus. Porque eu vivo para agradar. E agora eu obedeço, não porque elas podem me salvar, mas eu obedeço porque a lei é justa, boa e santa. E os ensinos e preceitos que ela traz me fazem ter uma vida de santidade, para que eu seja santo diante do meu Deus. E faço isto em gratidão, porque fui salvo de graça em Cristo Jesus. Paulo não dá, de forma alguma, lugar à libertinagem, mas ele dá lugar a uma vida um pouco mais tranquila com Deus. Porque às vezes nós ficamos tentando cumprir tantas regras, e fazer, e tentando ser aceito por Deus, sendo que você precisa descansar. Já sou aceito por Deus porque Ele fez essa obra no meu coração. Agora eu preciso aprender a viver em gratidão, honrando esse Deus que de graça me salvou em Cristo Jesus. O que nós precisamos é vivermos vida cristã autêntica, com tranquilidade, sabendo que Deus nos orienta, que o Espírito Santo habita o nosso coração e que Ele quer de nós, sim, que conheçamos a Sua palavra, que conheçamos os Seus preceitos, que apliquemos esses preceitos, mas não para que sejamos salvos, e sim para que glorifiquemos o Seu nome e despertemos nas outras pessoas o desejo de andar com esse Deus que dá essa vida de paz. Minha paz vos dou, não como o mundo.
uma paz que inunda o coração, que nos dá regozijo e alegria em servir esse Deus tão bondoso e grandioso, que veio a este mundo e morreu em nosso lugar. Que Deus assim abençoe a igreja, que os motive a ter uma vida de santidade para glorificar esse Deus que gratuitamente nos salvou no amado. Amém. Eu vou convidar o reverendo Adelso para que agora participemos da ceia.